Meus amados, da paz do Senhor, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos 10 diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido perante memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deve fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estava ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Poder tomar vossos assentos. Obrigado pela reverência à leitura da palavra de Deus. Amado, para dar sequência à revista da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 10, aliás, número 11, que seria ministrada no domingo, nós vamos estar ministrando ela hoje. Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Nós estamos estudando, já chegando ao final desse trimestre, Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E aqui, nessa lição, nós vimos Lucas, Dr. Lucas, mostra em detalhes a conversão do gentil Cornélio. Demonstra aqui a grande importância que esse fato tem para a fé cristã. Cornélio era um gentil e militar a serviço de Roma em Israel. Como centurião, ele comandava 100 homens. O texto diz que ele era da corte italiana. Uma corte era a 10ª parte de uma legião que era composta por 6.000 homens. E aqui, nesta lição, nós vamos vendo Deus, a revelação de Deus aos gentios. Deus se revelando aos gentios. E Cornélio, como falei, ele era um gentil. Esse centurião da cidade de Cesareia orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo de Deus. Não era ou não é incomum nas Escrituras, as páginas das Escrituras, Deus se revelar por meio de anjos. Vimos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Essa revelação, ela se distingue de outra por conta do seu propósito. Qual que era o propósito dessa revelação aqui? Era exatamente a inclusão dos gentios à igreja do Senhor, que até então formada de judeus. Mas o Senhor não veio só para os judeus, ele veio para todos. E aqui vemos qual o propósito. Convém destacar
que, em relação à religião judaica dos dias do Novo Testamento, é possível identificar três classes de pessoas. Em primeiro lugar, os judeus de nascença, que é considerado o povo da aliança. Em segundo, o prosélito, que era um gentil que se convertia ao judaísmo. Ele submetia ao rito da circuncisão e guardava todas as leis cerimoniais. E por último, era os tementes a Deus. O outro grupo era os tementes a Deus. Esse temente a Deus era um gentil monoteísta que acreditava ou aceitava a maioria das leis cerimoniais do judaísmo, incluindo a observância do sábado e prescrições alimentares, sem, contudo, submeter à circuncisão. Esse temente a Deus, eles não era diferente dos prosélitos, porque ele não submetia à circuncisão. Então, esses três grupos de pessoas naquela época. Cornélio era um homem que tinha o desejo de salvação, pois mesmo sendo gentil, era piedoso e temente a Deus, como nós lemos aqui, e com toda a sua casa. No entanto, isso não era o suficiente para salvar. Ele era temente a Deus, tinha boas obras, mas não era suficiente para salvar. Porque obra não salva. Agora o salvo tem boas obras. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz, a mensagem salvífica. Eis a razão que Deus envia esse anjo para ali orientar o que ele deveria fazer. Interessante que os anjos não enviou para pregar para ele. Enviou para orientar ele atrás de quem pregava a palavra. Então, já fica bem entendido aqui que não era a responsabilidade dos anjos pregar a palavra. A responsabilidade ela é nossa de anunciar o evangelho. Ele precisava ouvir a mensagem da cruz. O anjo estava ali para instruí-lo como ele deveria fazer. Então, a missão dos anjos, eles são espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Mas eles não são pregadores da palavra do Senhor. Então, Cornélio, ele foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso, trazer um esclarecimento, trazer a mensagem para ele, assim como Deus havia ordenado. E aqui vemos uma experiência espiritual. Quando ele teve uma visão e agora Deus dá outra visão a Pedro. Os dois tiveram essa revelação. E o apóstolo Pedro, ele reaparece aqui no fim do capítulo 9. Ele apareceu no capítulo 8, quando esteve lá em Samaria juntamente com João. E agora aqui no capítulo 9, ele aparece agora como um pregador itinerante. Ele agora estava visitando toda aquela região. Aqui tratava-se de uma nova fase para ele, que ele viaja por toda parte. Se eu olhar no capítulo 9, versículo 32, e os primeiros destinos que ele saiu foi Lida e Sarona, né? Essa cidade que ficava ali na planície de Judá, próximo de Jerusalém, em torno de 40 quilômetros, e próximo também do sudeste de Jope, que era de 20 quilômetros. Então, ele estava ali nessa região. E quando, nessa viagem dele, nesse ministério itinerante,
o trabalho de Pedro mediante a direção do Espírito Santo. Ele resultou em muitas conversões e milagres, a começar pela cura daquele homem, que ele estava paralítico, havia 8 anos, com o nome de Enéas, né? Ele estava paralítico, e disse: Jesus te dê saúde. Essa palavra é uma palavra maravilhosa, mano. Que Jesus te dê saúde. Foi o que ele falou para ele. Eu não sei como você chegou nesta noite, a ver precisando também de um milagre, que o Senhor lhe dê saúde, Ele tem o poder para curar. Aleluia. Então ele mandou que ele levantasse, e ele fez isso, e mandou que tomasse a cama, e ele se levantou. Está aqui no versículo 34, do capítulo 9. E imagina a situação daquele homem, como ele foi curado. Os nervos estavam atrofiados. Como levantar-se da cama. E ele levantou e pôs-se em pé. Esse milagre foi tão especial que todos os moradores de Lida e Sarona se converteram ao Senhor, como está aqui no versículo 35 do capítulo 9. E se viram todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Houve uma grande conversão através desse milagre. O segundo acontecimento do capítulo 9 foi a ressurreição de Dorcas. Esse outro grande milagre já aconteceu em Jope, né? Na cidade onde ali era um porto, né? Nos dias de Salomão, ali era um porto de jangadas e bastante movimentado naquele local. Ali foi onde Jonas embarcou ao lugar errado, ao contrário para onde Deus havia mandado. Foi exatamente neste lugar. Ali havia uma discípula do Senhor, chamada Tabita ou Dorcas. Era uma mulher que era muito dedicada à obra de Deus e que assistia as pessoas. Ela prestava um trabalho de assistência social, muito significante naquela época. E ela veio a óbito, mas quando ela morreu, ela veio a falecer, mandaram atrás de Pedro, e Pedro veio e orou por ela, e ela ressuscitou. Então esse ocorrido aqui se tornou notório, ali naquele lugar. Então Pedro viu quanto aquela mulher amada, pelas viúvas, quanto que ela cuidava. E aqui eu gosto sempre de, quando se fala de Dorcas, para abrir um parênteses, de aquele que faz alguma coisa, fazer com qualidade. E aquelas mulheres apresentavam ali a qualidade do trabalho dela. Tem pessoas que às vezes são relaxadas naquilo que ele faz, né? Não é bem caprichoso. E aqui vê que Dorcas, ela fazia com esmero. Ela fazia com dedicação. Ela procurava fazer o melhor. Então se tornou notório ali naquele lugar. Então Pedro estava naquela localidade, quando ele teve essa visão. O Senhor manda que Pedro, ele estava ali naquela cidade de Cesareia, que era a cidade que Filipe estava bem próximo dela. E muito próximo de Jope para Cesareia. E aqui, essa Cesareia, a Cesareia Marítima, que foi onde Pedro estava. E aqui nós vimos que Simão estava na casa de outro chamado curtidor. Interessante que Pedro, ele repreendera o Simão, o mago, lá em Samaria, e ficaria muito dia agora na casa de um curtidor. Então, algo assim, interessante aqui. Se a gente olhar lá para a cerimônia de Levítico 11:39, né? E nenhum dos dois não era para ele estar lá. Mas ele estava na casa desse homem. A cidade de Cesareia
Pedro parecia estar gostando de Jope. Faltava ele visitar essa cidade. Ele estava em Jope. A Bíblia diz que ele ficou muitos dias ali. Mas Deus queria que ele continuasse seu trabalho itinerante e fosse para Cesareia Marítima, cidade que foi erigida em homenagem ao famoso filho de Herodes, o grande, com Cleópatra, o Filipe. Então essa cidade levava esse nome. A agenda de Pedro, claro que estava nas mãos de Deus, assim como no caso da chamada de Paulo, em que Deus falou com ele, também falou com Ananias, lá em Damasco. Mais uma vez, o Senhor trabalha nas duas pontas. Primeiro, mostrou a Cornélio, um centurião de Cesareia, que deveria ouvir o evangelho por meio de Pedro. Depois revelou-se em Jope que deveria ir ao encontro daqueles. Quando o Espírito Santo, de fato, nos envia a cumprir a sua vontade, ele elimina todas as dúvidas e obstáculos. O Espírito Santo não deixa ninguém em dúvida. Foi exatamente que ele trabalhou aqui nesses dois casos. Tanto lá de Paulo com Ananias, como aqui de Cornélio e Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação. Está aqui no versículo 10. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. E o versículo 11 diz: e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual lhe havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e ave do céu. E foi-lhe dirigido uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro diz: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E aqui nós observamos que veio pela segunda e pela terceira. Na segunda, Deus disse: não faça comum o que Deus purificou. E tornou a repetir pela terceira vez. Então aqui nós vemos, Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentil Cornélio teria sobre as convicções de Pedro. O tanto que Pedro estava apegado às tradições, colocou as tradições acima daquilo que veio do céu. Ele colocou a tradição acima da revelação de Deus. Deus não manda nada imundo, amado. Mas ele estava colocando o que Deus mandou inferior às cerimônias. Religiosidade. Isso é um perigo. É você colocar tradições acima da palavra de Deus. Às vezes tem crente que é supersticioso. Ele não sai se antes de ouvir horóscopo, né? Como é que está o dia, como é que vai ser a semana, se o que ele sonhou. Tem gente ainda supersticiosa. Para levantar o pé direito tem que pisar primeiro. Não, amados. Não precisamos mais de tradições, não. Basta nós crer na palavra de Deus. Ela é o suficiente para nós. A palavra de Deus, a revelação da palavra, ela está em cima de todas as tradições. Ela está acima de todas as coisas. E aqui foi o Deus sabia, conhecia Pedro. E ele faz isso. Por meio dessa experiência espiritual, o que Deus estava fazendo? Preparando Pedro, que viria a encontrar para trazer o que? Boas novas do evangelho a um povo. E que um povo que estava excluído,
Se dependesse dos judeus, nenhum gentil seria salvo. Mas Deus estava no projeto de Deus. O gentil estava no projeto de Deus para a salvação. E ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem levar consigo o quê? 6 irmãos judeus naquela missão. Quando chegou os mensageiros de Cornélio chegou na casa onde estava Pedro, que contou a história para ele disse, não vou sozinho não, eu vou levar alguém comigo. E ele levou mais 6 judeus com ele, como testemunho do que Deus estava fazendo. Então Deus teve que revelar a Simão, dar uma visão para ele, para mostrar para ele a importância que tem dele ir na casa de Cornélio para levar as boas novas. E aqui nós vemos a urgência da pregação do Evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional. Inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Quando Deus tem um plano de salvação, não vê quando Jesus morreu, Tiago, irmão dele, não era incrédulo, queria aprender o seu próprio irmão. Quando Jesus morreu, ele veio revelar a Tiago, e Tiago se tornou um grande pastor da igreja em Jerusalém. Então Deus, quando ele quer salvar alguém, não importa, ele tem o poder de revelar e essa vida ser alcançada. Mas lembrando que a responsabilidade de anunciar o Evangelho, ela é nossa. E dentro do plano de Deus, o projeto de Deus é para que todo homem se salve. Todo homem venha ao conhecimento da verdade e seja salvo. Foi o que Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 2, e versículo 4, deixa bem claro, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A igreja deve levar adiante a grandiosa missão de pregar o Evangelho a toda criatura. O ide de Jesus, a ordem imperativa de Jesus, lá de Marcos 16 e 15. E Paulo afirmou também que Deus achou por bem salvar os que crêem por meio da pregação. A pregação é a maneira que Deus usa para produzir fé nos seus ouvintes. E aqui, 1 Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 21, abre, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela pregação, pela loucura da pregação. Então, foi a mensagem de Paulo lá em Corinto, quando ele pregou a mensagem da cruz. Devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo, comissioná-lo a pregar o Evangelho. Deus não fez isso. Deus chamou nós para esta missão. E aqui nós vemos a pregação, a salvação do gentio mediante essa pregação. Pedro recebeu a missão de pregar na casa de um gentio, ele chega lá, começa a pregar uma mensagem cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo, e podemos perceber aqui, que na sua mensagem, ele mostra que Deus, ele ama todos, versículo 34. Vamos ver aqui o versículo 34, capítulo 10 de Atos. E abrindo o Pedro a boca, disse, reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Não tem prediletos para Deus. A salvação é para todos que creem. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentil,
são objeto do amor de Deus. E aqui vemos, Deus quer salvar a todos. Versículo 35 diz, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então, o projeto de Deus salvar a todos, salvação para todos. Deus não somente ama, amados, a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora, ele tem esse reconhecimento. Qual foi o reconhecimento? Ele reconhece que a salvação não era apenas para os judeus, que guardar a lei, mas também para todos aqueles em qualquer nação que o temem. E aqui, Cristo é o Senhor de todos. Está aqui no versículo 36. Então, se Cristo é o centro do Evangelho, ele é o eixo em torno de todas as bênçãos espirituais que se encontram. Está em Cristo, está salvo. Está em Cristo, está salvo. Não está em Cristo, não está salvo. Então, a única forma de salvação só em Cristo Jesus. E quando Pedro traz essa mensagem, reconhece que Deus não faz acepção de pessoas e que o Senhor não veio somente para os judeus que guardavam a lei, mas também para aqueles que o temem. A Bíblia diz que a mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Está aqui no versículo 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele crêem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Qual a mensagem de Pedro? E todos que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. E aqui nós aprendemos que Deus, na sua sabedoria e graça, que é o favor imerecido, Deus havia incluído no seu plano a salvação de todos os não-judeus. De todos os não-judeus. De que forma? Arrependidos. Todos quantos se arrependerem e confessaria o nome de Jesus, seria salvo. Então o plano de Deus foi para a salvação de todos. Ninguém é salvo à força. O Zacarias deixa bem claro que não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então o Espírito quem convence. Pessoa forçada a ser crente, dificilmente permanece. Mas quando ele é convencido pelo Espírito Santo, e ele é cuidado depois, ele permanece. O Criador havia mostrado que isso era um erro. Ou seja, o judeu queria, o privilégio era somente dele para a salvação. No entendimento dele, o privilégio da salvação era exclusiva dos judeus. E os gentios estavam totalmente condenados. Então, o que os judeus queriam? Que os gentios se tornassem prosélitos, se convertesse ao judaísmo, para depois se tornar cristãos. E o Senhor cortou esse caminho aí. Veio logo direto. De gentil, já veio logo para cristão. Sem dar um arrodeio, sem passar pelo judaísmo. E esse aqui que o judeu não estava entendendo esse aqui. Foi preciso ter uma conversão para eles entenderem isso aí, que é lá do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. O Criador havia mostrado que era um erro dessa exclusividade. Os judeus convertidos reconheceram, maravilhados, que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios. Aquele grupo de 6 que Pedro levou juntamente com ele, eles ficaram maravilhados. Está aqui no capítulo 11 e no versículo 18. Se ouvindo estas coisas apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo:
Na verdade, até os gentios, Deus o arrependimento para a vida. Porque se Pedro estava na casa de Cornélio, ministrando a palavra, ele aceita Jesus, são batizados com o Espírito Santo, são depois batizados nas águas. Agora, o capítulo 11, do versículo 1 ao 18, era Pedro se explicando que teve na casa de um gentil. Porque quando ele volta daquela viagem para Jerusalém, o interrogatório foi grande de Pedro. Ele teve que se explicar por que ele teve na casa de um gentil. Ele teve que narrar todo o fato, toda a história da revelação de Cornélio, ter mandado chamar ele. Ele tem uma revelação da parte de Deus. Ele explica isso aqui no capítulo 11. Aí ele fala para o povo, só ali não estava só eu. Estava aqui 6 comigo. Eles tiveram que explicar o que realmente havia acontecido na casa de Cornélio. E para nós concluir, o Espírito derramado sobre os gentios. Aqui foi Deus para selar o seu propósito. Para Deus mostrar para os judeus que assim como havia a promessa lá de Joel, capítulo 2, e o que realmente aconteceu quando Jesus saiu das águas, naquele batismo por João o Batista, que o Espírito Santo desceu para ele, a mesma palavra usada aqui, quando o Espírito caiu sobre ali na casa de Cornélio. A mesma palavra é usada. E aqui o Senhor estava comprovando que o plano da salvação era para todos. Se o batismo no Espírito Santo experimentado pelo gentil na casa de Cornélio, um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja de Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Está lá no capítulo 15, versículo 16 de Atos. Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo do Espírito Santo, era o quê? Era um cumprimento de uma promessa que Deus havia feito a Abraão, quando diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas também estava se cumprindo que Abraão tinha sido o primeiro gentil que Deus havia chamado. Porque Deus começou a nação de Israel de um gentil. E Abraão, ele era um gentil. Paulo fala isso, escrevendo as cartas aos Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Pedro já havia dito, citando a profecia de Joel, lá no dia de Pentecostes, capítulo 2, versículo 28, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus para toda a carne. Então aqui não era especificado nações, etnia, não, era para todos. Não era especificamente para os judeus, era para todos os gentios. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, e nem tampouco a uma classe especial, como os reis, os profetas, os sacerdotes, não, mas a todos quanto nosso Deus chamar. Foi a mensagem de Pedro no dia de Pentecostes, capítulo 2, versículo 39. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, aos vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então a promessa, Pedro tinha falado isso, no dia de Pentecostes, houve o comer da igreja com quase 3 mil almas. Pedro agora parece que tinha esquecido disso. Estava recusando se entender o que Deus tinha feito na casa de Cornélio. Então aqui
Eu e você e todos os que creem em Cristo somos contemplados com essa promessa de Deus. A todos que estão chamados, que Deus chamar, e Deus nos chamou, graças a Deus por isso, que Ele nos chamou para a salvação. Então o Espírito Santo foi prometido para todos, não foi especificamente para o judeu. Então o Espírito agora, vimos que após os gentios terem recebido a palavra, quando Pedro ministrou, isto é, se converteram à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia. Aqui estava começando a igreja gentílica, formada dos gentios. E essa igreja, naquele dia, casa de Cornélio, eles foram batizados com o Espírito Santo antes de ser batizados nas águas. Que às vezes alguém diz: "Tu é batizado? Já batizou nas águas?" Eu já sou batizado na água, agora busca o batismo com o Espírito Santo. Sempre aconselho isso. Aqui não. Aqui eles já foram batizados primeiro com o Espírito Santo, para depois ser batizados nas águas. Isso acontece. Eu já vi muitas pessoas receber o batismo com o Espírito Santo antes de se tornar membro, né? Ainda congregado, eles já foram revestidos de poder. E esse gentio de Cesareia, diz: os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Está aqui no capítulo 10 e o versículo 45. Capítulo 10 e o versículo 45. Então, eles ficaram maravilhados do que aconteceu. Esse derramamento do Espírito Santo, ele veio aqui acompanhado de quê? Todo batismo com o Espírito Santo, amado, ele vem acompanhado da evidência de falar em outras línguas. Essa expressão de louvor, que aparece aqui como um padrão, já aceito pela comunidade cristã, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. O mesmo que aconteceu no dia de Pentecostes. Mas, infelizmente, por aí, já tem algumas denominações que estão dando aula para ensinar as pessoas a falar línguas estranhas. Isso é uma heresia. Isso é antibíblico. Que o falar em língua é uma evidência do batismo com o Espírito Santo, e quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Então, para se tornar notório, que a pessoa realmente foi revestido de poder. Ele foi batizado com o Espírito Santo. É o falar em línguas. E não adianta alguém querer imitar, que não vai dar certo. Me faz lembrar de um irmão que ele tinha tanto desejo de ser batizado com o Espírito Santo, viu alguém falando em língua e foi imitar. E teve que orar mais 2 anos para o Senhor batizar ele com o Espírito Santo. Então não vai querer aprender isso aí não. Deixa que no momento certo, se tiver revestido de poder, você vai falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. E quem batiza? Só Jesus. Só Ele pode batizar. Agora a pessoa precisa buscar. Querer ser batizado. E o Senhor batiza com propósito. Ele não batiza por batizar. Ele batiza com propósito. Que é de anunciar o seu evangelho com mais intrepidez, com mais poder, com mais ousadia. Então o batismo do Espírito Santo, ele tem seu propósito. E o Senhor, ele faz isso. Então ali foi lançado por terra todo o entendimento dos judeus que tinha em relação aos gentios. E Deus teve um projeto com os gentios desde o Antigo Testamento. Nós vimos com Abraão, nós vimos com Tamar, depois vimos com Raabe. Então, Deus com Ruth, Deus tem o propósito da salvação. E no ministério de Jesus,
Jesus curou os judeus, mas também curou o povo ali da Fenícia, que era gentil. Aquela mulher Ciro-Fenícia, a mulher, ela foi receber o milagre. Aquele centurião, e ele também, o servo dele, foi curado. Um Pentecoste visto e ouvido. Para nós concluirmos aqui. Quando foi censurado, Pedro foi censurado pelos judeus, por ter ido na casa de Cornélio, e Pedro aqui ele usou essa experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica, que a fé não tinha sido somente dos judeus, a fé também foi manifestada ao gentílico. E aqui é interessante, amados, que a fé ela é manifestada mediante a palavra. Observe que Pedro I pregou a palavra que produz fé nas nossas vidas. Eu não sei como a pessoa desse que não gosta da palavra, porque a palavra ela tanto é para fé salvífica, como por fé de milagres, operação, é mediante a ministração da palavra de Deus. E aqui, essa experiência que ele, Pentecoste, a argumentação de Pedro ao gentil, havia também recebido a mesma experiência no dia de Pentecoste. Pedro usou que o mesmo que aconteceu naquele dia, aconteceu na casa de Cornélio. E ele disse, inclusive, com a manifestação do fenômeno das línguas, como evidência. O Pentecoste gentílico, assim como o Pentecoste judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos foi um Pentecoste visto e ouvido. Ele estava vendo e ouvindo as línguas estranhas. Então, a comprovação é de que realmente o Senhor não faz acepção. E a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. Foi a mensagem de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. E a missão da igreja, na casa do gentil Cornélio, mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de quê? De cor e raça, que abre o seu coração à poderosa mensagem da cruz. E o que nós aprendemos, amado? Em primeiro lugar, é que nos ensina que Jesus não faz acepção. O propósito de Deus é salvar todos quanto crê no Evangelho e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador das vidas. E reforçando que essa mensagem da cruz, levar a mensagem da cruz, é responsabilidade nossa. De pregarmos, falando a Bíblia ou vivendo ela. A nossa vida, ela é uma pregação. E é uma pregação eloquente. É a nossa vida. Não é as nossas palavras. É a nossa vida. É a maior pregação. Para nós não incorrer no erro. Eu já falei isso aqui uma vez nem todos estavam. Daquele vizinho que estava passando numa praça. E o vizinho dele, que era crente, estava pregando. Estava lá que cada rajada lá pregando. E ele disse, o que o meu vizinho fala tão alto que eu não consigo ouvir o que ele diz. Então, amados, a nossa vida é a maior pregação. Que continuamos anunciando o Evangelho salvífico. Que continuamos anunciando a mensagem do Evangelho. A todos que tivemos a oportunidade de anunciar. E aqui começou lá em Filipe, a pregação, e agora começa a igreja gentílica. E essa igreja gentílica, ela cresceu, e ela chegou até aqui em Rio Maria. Né? Glória a Deus. Aqui nós somos fruto desse evangelho. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Só um resumo aqui dessa lição.
Amanhã